Jai Hare Krishna. Então a gente vai falar um pouquinho dos discípulos, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que não são muito conhecidos para nós e que tiveram uma importância significativa, né, na missão de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Sripada Narayana Das Bhakti Sudhakara Prabhu, que mais tarde foi conhecido como Professor Sanjal, né? Bom, nascido em 1884, reputada família de Brahmanas, né? Sanjal era um renomado professor de história num colégio assim, muito importante, né? Assim, numa universidade muito importante, uma coisa assim. Depois de conhecer a Srila Bhakti Pradipa Tirtha Goswami Maharaj, ele viajou para Calcutá para passar uma semana de suas férias, né, ali, né? Embora Prabhupada Sarasvati Thakur não estivesse presente, o professor Sanjal, que era versado tanto na filosofia oriental quanto na ocidental, passou a semana inteira discutindo intensamente com Ananta Vasudeva Prabhu, né? Depois que os seus inúmeros argumentos, né, e contra-argumentos foram derrubados um a um, o professor, né, Sanjal, estava convencido de que deveria dedicar a sua vida ali. No entanto, foi somente em 1925 que ele aceitou formalmente a Harinama e simultaneamente Diksha, recebendo o nome de Narayana Das Adhikari. Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, mais tarde o homenageou com o título de Bhakti Sudhakara. Seus irmãos espirituais frequentemente se referiam a ele informalmente, mas respeitosamente como professor Babu. Dizem que ele também foi, né, bom, assim contam, né, que ele, como ele era muito erudito, né, então ele teve que ser muito bem convencido, né, de tudo, né? Isso é o peso, né, do intelecto que essas pessoas carregam, né? Elas não podem aceitar tudo de uma maneira muito simples, né? Tem que ter muito argumento para convencê-las, né? E parece que a primeira pessoa, né, que pregou para ele, né, foi Giri Maharaj, né? E Giri Maharaj pregou para ele e ele começou a fazer perguntas para Giri Maharaj e Giri Maharaj e não conseguiu convencê-lo, né? Mas ele falou, eu vou levar você lá na mata, né? E aí Prabhupada Bhaktisiddhanta vai poder convencê-lo, né? E aí diz que ele conta, né, que um dia Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando ele sentou com Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que ele mesmo depois de ter conversado com Ananta Vasudeva, parece que ele não está tão convencido ainda. Mas ele sentou ali e Prabhupada Bhaktisiddhanta só falou de Krishna Lila, não falou nada, né, porque ele era muito assim, atraído à filosofia Mayavada, né? Como Prabhupada Bhaktisiddhanta não falou nada disso, né? Só falou Krishna Lila, e ele ficou muito assim, encantado com isso. Aí ele começou depois a seguir Prabhupada Bhaktisiddhanta em muitas palestras, né? E toda vez que Prabhupada Bhaktisiddhanta terminava a palestra e acabava o Harikatha, ele falava, tem alguma pergunta, né? E ele, professor Sanjal, ele levantava o braço, né? Mas Prabhupada Bhaktisiddhanta o ignorava, né? Até que depois ele se rende a Prabhupada Bhaktisiddhanta mesmo, né? Bom, Sri Bhakti Sudhakara Prabhu estabeleceu um modelo único de renúncia dentro do Grihastha Ashrama. Todos os meses ele enviava o seu salário integral de 800 rúpias para Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, né? Que fez um acordo para devolver 200 rúpias à esposa de Bhakti Sudhakara Prabhu para a manutenção mínima da família. Incrível. Dá todo o salário, né? Não, geralmente se fala, né, que você deveria dar pelo menos até o Hari Bhakti, a gente viu esses dias, né, que é a 10ª parte, né, que é o dízimo, né, acho que daí que eles tiraram isso, né, que é o dízimo, né. E a gente já viu também alguma instrução de dar 50%, mas 100%, né, e aí devolvia 200 para a família, para a esposa, né. Mesmo ensinando jovens de elite modernizada, Bhakti Sudhakara Prabhu abraçou totalmente os princípios Vaishnavas sem se comprometer. Frequentava a faculdade com colares de tula citílica claramente visíveis e observava Chaturmasi,
incluindo não se barbear e cortar as unhas. Né? Depois do horário da faculdade, ele ia para Satyananda Mata, participava dos programas do templo e realizava vários serviços, então cantava japa antes de voltar para casa tarde da noite. Seus vários pedidos para deixar seu emprego e família para prestar serviço do tempo integral dentro da mata, inevitavelmente provocaram a resposta de Prabhupada, assim, você já está se entregando totalmente a Cristo, então é por que mudar alguma coisa? Né? Porque ele queria morar lá. Prabhupada falou, não precisa. Bom, embora a princípio os membros de sua família se opuseram firmemente à prática do Shuddha Bhakti, da forma que ele fez, né? Eventualmente todos se juntaram a ele e adotaram total lealdade ao Hari Bhakti. Após a iniciação de seus filhos, ele deixou de tratá-los como filhos subordinados, em vez disso oferecê-los respeito como irmãos espirituais. Né? Prabhu, eu chamava os seus filhos já de Prabhu, né? Assim que devia ser, né? Um dia sua esposa veio a Satyananda Mata e apresentou todos os seus ornamentos, apresentou todos os ornamentos a Prabhupada Bhaktisiddhanta, dizendo, para quem esses são destinados está aqui, então eles deveriam ficar aqui com você. Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele fala, né? Ele elogiou esse discípulo. Mesmo sendo um grihasta, o professor Sanyal é um verdadeiro tridandi, porque tridandi significa aquele que dá tudo a Krishna. Né? Mente, corpo e palavras. Né? Seja brahmachari, sannyasi ou grihasta, todos devem se tornar tridandi, aquele que se dedica ao serviço devocional puro. E a maneira de dar tudo a Krishna é entregar Harikatha. O professor Sanyal se rendeu inteiramente ao seu guru. Ele considera que qualquer momento de sua vida não gasto servindo a Hari Guru Vaishnavas é completamente desperdiçado para nunca mais ser recuperado. Vocês contam a história, né? Que uma vez eles fizeram um grande festival na mata e o professor Sanyal estava lá também, e nesse dia eles foram tudo dormir tarde, né? E ele estava doente, ele estava se sentindo muito mal, estava doente, e ele estava acamado, assim, ele não conseguia nem... Ele estava precisando de ajuda, mas como ele viu que os seus irmãos espirituais haviam deitado mais tarde, né? Ele não quis incomodá-los, né? Não quis acordar eles para levar ele no médico, né? Aí quando eles acordaram, aí ele falou que estava doente, e quando eles ficaram sabendo de tudo isso, né? Eles ficaram muito preocupados, então levaram ele no médico, e Sisa Maharaj, ele falou que a renúncia dele era tão grande que já era um desvio, né? Esse tipo de humildade, né? Essa humildade que você não quer incomodar a pessoa, causando o risco, né? Ou seja, causando o risco de você mesmo ser tão prejudicado assim. Então, por isso que ele falou que esse tipo de humildade não era a verdadeira humildade. Ele ficou bravo, né, com o professor Sanyal, né? Mas ele era assim. Inclusive, aí se fala que ele era, como ele era professor lá, ele é um professor muito renomado, né? Sempre quando tinha exames assim de PhD, ele estava ali para ser o examinador, né, das pessoas que iam, né, postular a PhD, uma coisa assim. Mas mesmo assim, ele quando chegou na mata, ele varria, né, ele tinha esse serviço de varrer as escadas, imagina. Prabhupada Siddhanta, ele ficava impressionado, né, que uma pessoa de tão erudita, né, tão assim, reconhecida, né, na sociedade, pudesse estar varrendo as escadas do templo, né? Isso é uma coisa, é o Bhakti mesmo, a gente vê essa humildade dele, né? Bom, pelos seus esforços de Bhakti Sundakara Prabhu, muitas pessoas adotaram e se fixaram em Shuddha Bhakti. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse a respeito dele: embora seja um chefe de família, ele é o guru de sannyasis, ele é um Vaishnava nirduta, completamente purificado. Então a gente vê, né? Esse conceito de sannyasi não é um conceito simplesmente formal, né? Você veste roupa safrão, tem uma danda. Na realidade, um grihasta mesmo, ele pode ser muito mais sannyasi que os próprios sannyasis, né?
Porque se ele tiver... Porque o serviço do grihasta é o quê? É manter a sua família, é fazer com que seus filhos sejam conscientes de Krishna, é por isso também trabalhar, né? Ter um serviço, ter um ingresso, né, de recursos. Isso é como o dever do grihasta, né? E ao mesmo tempo, se ele tem, né, a mente, se ele tem as palavras, o seu corpo a serviço de Krishna, ele é como se fosse um sannyasi, então não tem diferença. Tem até nesse passatempo, né, de Ramanujacharya, né, que um brahmachari pergunta a Ramanujacharya quem que era mais desapegado, se era os sannyasis ou se era os grihastas. Ele queria saber quem era mais elevado, uma coisa assim. Aí Ramanujacharya, ele faz um teste, né? Ele vai lá e pede para o brahmachari, quando os sannyasis vão se banhar no rio, né? O brahmachari, ele pede para o brahmachari trocar as roupas deles, né? Aí eles trocaram as roupas, e quando os sannyasis voltam do banho do rio, eles ficam tudo perturbados. Cadê meu top? Cadê meu dote? Cadê minha curta? Começaram a brigar entre eles, né? Aí no mesmo dia à noite ele leva esse brahmachari na casa de um grihasta, e ele fala, olha lá, vai lá e pega e rouba sei lá, a pulseira da devota lá. Então ele foi, né? E quando a moça, a devota, né, percebeu que era o brahmachari da mata que estava entrando lá, ela inclusive facilitou, né, que ele pegasse essa pulseira, disse que ela, como, né, soltou a pulseira para ele pegar, né? E no outro dia ela foi lá no templo levando outras joias, levando dinheiro, né? Entregando para o guru dela, né? Para Ramanujacharya, falou, acho que vocês estão com problema no templo, financeiros, né? Então estou aqui entregando para ajudar vocês, né? Aí Ramanujacharya mostrou que porque ela falou, porque o brahmachari, né? Claro, o brahmachari foi lá, né, pegar alguma coisa minha, né? Então nesse sentido, um grihasta ele pode ser também muito devotado a Krishna, muito renunciado, até mais do que um sannyasi, de acordo com a sua consciência.